Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Engravidar. Aqui nós falamos sobre maternidade e gestação aqui no Reino Unido. Meu nome é Nayara Pegoraro, sou consultora materno-infantil, especialista em sono e amamentação. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, a Fernanda. Se apresenta pra gente, por favor, Fer. Oi, Nay, obrigada pelo convite. Sou animada de estar aqui. Primeiro podcast, chique, assim que eu gravo. Bem-vinda. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou esposa do Pedro, mãe do Stefano, do Vitório. Tive os 2 meninos aqui, trabalho como criadora de conteúdo, tenho uma loja online de produtos de luxo second hand. Enfim, moro aqui em Londres há 16 anos agora. Legal. Aliás, a lojinha é maravilhosa, gente. Fica a dica. Depois a gente coloca lá o arroba. Exatamente. Vale muito a pena. Mas, Fer, como você teve os 2 meninos aqui, qual a idade deles hoje? O Vitório tem 6 meses e o Stefano 1 ano e 10. Então, conta pra gente, né, como foi a sua jornada ali da gestação com o NHS, né? Vamos começar ali. Antes disso, eu sei que pode acontecer, como foi pra você engravidar? Você teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Você passou por algum processo antes de engravidar ou foi uma coisa mais de boa pra você? Não, pra nós, graças a Deus, foi um processo muito tranquilo. Eu brinco que eu nunca queria... Eu já tinha... Quanto tempo a gente tinha casado? Acho que eu tinha uns 4 anos de casado. Não lembro agora, eu perdi aqui nas datas, mas enfim. E a gente falou, pode ser a qualquer momento, então vamos só, assim, deixar acontecer. Na verdade, eu nunca fiz nenhum método contraceptivo, assim, extremamente hard, digamos assim, sabe? A gente prevenia ali, enfim, não tinha aquela coisa de, não quero engravidar de jeito nenhum. Mas também mais preveníamos. E aí, um dia a gente falou, não, vamos então não prevenir de jeito nenhum. E só que eu não tava aquela coisa, tipo, vamos tentar no sentido de... sei lá, olhar a data, coisa nesse, sabe? Exato. Deixei acontecer. E aí, aí eu engravidei, foi bem... Eu nem sei exatamente, como eu não tava muito atenta a datas e tudo, eu sei que foi muito rápido do Stefano, talvez uns 2 meses depois. Igual eu falei, eu não sei porque eu não tava calculando ali tentar, sabe? Mas foi bem natural. Tanto que eu tava tão assim, gente, não, porque as pessoas demoram a engravidar. Então, não tô grávida. Eu lembro que eu tava no Brasil... Foi o casamento até da minha cunhada, enfim, e tudo. Eu lembro que eu fiz vários exames, tava grávida dele já e nem sabia. Aquela coisa de vai pro Brasil e faz tudo. Eu fiz check-up, endoscopia. Tudo que falam que não pode fazer. Não, porque não tinham feito o teste, né, de gravidez, tava bem no comecinho. Tá. E aí, enfim, cheguei aqui, até meus amigos falaram, Fernanda, você tá meio estranha. Eu tava me sentindo um pouco estranha, mas como eu não sabia o que era a sensação de uma gravidez, eu falei, eu só tô... Não sei, eu não sabia o que era. Mas eu tava bem atrasada ali, né, na menstruação e... Fiz um teste e tava grávida, basicamente, assim. Sabe, foi uma coisa bem assim, tanto que eu... Gente, tô grávida, sabe? Eu não sei, assim, quanto tempo eu tava tentando, nem nada. E com o Vitório foi... foi quase a mesma coisa. Mas também, assim, logo depois que eu tive o Stefano, também eu tava prevenindo ali, mas talvez também não pensando tanto nisso. E também, assim, gente, também acabei de ter neném. Não vai, né? Vai também acontecer, assim, 2 vezes desse jeito. E foi, enfim, aqui estamos. Também, exato, e aconteceu também, tanto que e foi muito doido, porque as 2 vezes eu tava no Brasil, mas do Stefano eu descobri logo que eu voltei pra cá, e do Vitória eu estava lá. Foi a primeira vez que nós levamos o Stefano pro Brasil. Ele tinha, acho que 7 meses quando eu descobri. Então, acho que eu engravidei quando ele tinha 6. Porque eu já tava também... Eu esperei... As 2 gravidezes eu esperei muito pra fazer o teste. Porque eu tava, tipo, total... Não é. E foi. Enfim, tanto que eu falo, gente, foram realmente, né? A gente sabe que todos são, mas foi mesmo um presente, assim, de Deus. Porque eu falei que não precisou nem de tanto esforço. Eu sei que não é o caso, né, de muitas pessoas. Mas foi a nossa história, então foi porque eles tinham que vir realmente. Mas aí foi bem, assim, surpresa. E como foi essa reação? Como que você lidou com isso? Foi tranquilo? Não, tudo bem? Os 2. Sim. Não, claro, porque, poxa, eu sempre tive essa cabeça, assim, se nós estamos casados, enfim, tudo, a gente tem que estar aberto pra ter os filhos. Não que a gente não possa evitar nem nada, óbvio, mas assim, entende? Uma vez que você engravida, amém, entendeu? Então, esse sempre foi a nossa mentalidade, assim, do Stefano. Mas sempre dá aquele sustinho, né? Porque não tem jeito, a gente fica pensando e pensa em mil cenários, a gente tem uma visão bem limitada, assim. E no do Vitório, né, que foi meu segundo, e eu tava assim... com um bebê ali, meu primeiro filho, eu assustei mais. Mas foi muito louco, porque eu me assustei de cara. Tipo, como eu vou fazer? E é que você fica pensando em mil coisas, né? É uma bobeira, porque a gente pensa nos outros, a gente pensa que as pessoas vão pensar assim, gente, o filho é seu, não sei que vai cuidar. Sim. Mas só que depois eu até lembro que assim, né? Eu também pedi perdão pra Deus e falei, gente, eu sei que isso aqui é uma bênção, eu não posso nem ficar me preocupando, nem nada disso. E amém. E hoje em dia eu falo, que bom que não foi do jeito que eu queria, que foi desse jeito. Porque
Eu tô amando, assim. Sim, É, senão ter você dois tão pertinho, a diferença deles é 1 ano e 4 meses. Eu imagino como é, mas sim, é uma bênção, né? Quando o Vitório nasceu, o Stefano nem andava. Chocada, já imaginou porque, isso. Porque ele não andou tão cedo ali, né? Ele foi andar Sim, mesmo assim, sim. tipo, quando ele tava ainda tentando e tudo. Então, Sim. era eu bem gravidona, assim, e carregando ele. Sim, mas eu já cuidei de crianças assim, então, mas assim, não um problema, mas é um trabalho a mais que você tem que carregar os dois. São 2 bebês. Você leva ele ao berço, depois o outro ao berço. Então, assim, E, é um gente, se trabalho. fizer algum barulho aqui é porque eu tenho um bebê aqui do lado. Ele tá ali só assistindo aqui, a minha história. Mãe, não vai mentir. E Fer, sobre o seu pré-natal, você fez todo aqui? Como foi? Ou você fez um pouco no Brasil? Como foi sua experiência no NHS? Eu fiz tudo aqui. Bom, eu sou uma pessoa bem prática, assim, com Sim. tudo. E eu falei, gente, se eu tô grávida aqui é a minha casa. Eu não sou muito dessas que, tipo, tá aqui, cabeça no Brasil ou em outro lugar. Tipo, eu tô aqui, minha vida é aqui. Vive aqui. Óbvio que, assim, se precisar de qualquer ajuda, a gente sabe que lá muitas vezes a gente tem acesso a outras, sei lá, um acesso mais fácil, talvez, a certos profissionais, até por ter amigos da área, alguma coisa que aqui é um pouco diferente, né, nesse sentido. Então, nesse sentido, sim, vamos por às vezes tirar qualquer dúvida com algum amigo, obstetra, ginecologista, enfim, até hoje em dia também com pediatras, amigos, mas não que seja uma coisa assim, nossa, que acompanha lá, é só assim, às vezes um acesso mais rápido. Mas até assim, depois até do pré-natal, né, até o acompanhamento dos meninos agora, eu faço tudo aqui mesmo, pra entender mesmo como que é, enfim, como que é a rotina aqui. Então já tava com a cabeça de... Só via as histórias, né? Eu não tinha ninguém, na verdade, muito perto que tinha filho aqui. Sim. Tinha algumas amigas, na verdade. Várias amigas minhas ficaram grávidas próximas. Então, na verdade, foi tudo junto, sim, assim. Sim. Então, era trocando mais figurinhas, assim, com as minhas amigas. Tinha uma boa recomendação do hospital da minha região, que eu gosto bastante. E foi um hospital bem recomendado, então eu sabia, né, que seria aquele ali meu hospital. Esse não foi um problema, assim, a decisão. Certo. E assim, eu fiquei muito satisfeita com todo o acompanhamento, tirando certos, às vezes, exames só que eu fiz no Brasil quando eu fui, mas não foi nada assim, um acompanhamento. Eu tava no Brasil, vou fazer um ultrassom aqui pra minha família ver também e tudo. Mas foi todo aqui o acompanhamento. E aí, você lembra, não sei se você vai lembrar, né, talvez do Vitório você lembre, mas como... Assim que você descobriu a gestação, entrou em contato com eles, como foi a primeira consulta, esse primeiro... Eu lembro, até que os dois estão bem fresquinhos. Bom, mas eu lembro que tem alguns choques ali culturais do que a gente imagina, né? Mas como eu falei, eu sou meio prática, assim, mas eu já imaginava, no Brasil você espera talvez uma coisa mais romântica, que você vai no médico, que você já te acompanha, ou que alguém recomendou, e vai ser uma coisa muito mais pessoal e tudo. E talvez aqui não vai ser assim, eles vão fazer o que eles têm que fazer e tá tudo certo. E aí eu lembro que logo que eu descobri, né, na minha primeira gestação, eu fui no GP, eu marquei. E esse foi, na verdade, acho que um dos maiores choques que eu tive, porque eu não tava esperando isso. Que a médica me olhou e falou assim... Eu cheguei e falei, não, é porque eu tô grávida. Aí meu marido tava, e eles foram bem frios ali, assim, até com meu marido. Tipo assim, o seu partner ali, não sei. Eles não dão, talvez, não sei, não deu aquele todo... É bem um olhar pra mulher também, o que é interessante, mas assim, é diferente do que a gente às vezes é acostumado. E... Só um minuto, tá atrapalhando? Não. Não, eu só continuo. Vou continuar aqui. Ele tá fazendo... tem problema? Esses chiadinhos? Pode ir? Tá bom. Enfim, nós chegamos na médica, eu falei que nossa, eu tô grávida e tudo. Aí ela falou assim, eu achei que ela ia falar, então parabéns, esses são os próximos passos. Ela falou assim, e como você tá se sentindo em relação a isso? Como se fosse assim, qual que é a sua decisão aí em relação a essa gravidez? E eu, tipo, não, eu tô super feliz, eu quero saber quais são os próximos passos, né, que eu tenho que fazer, enfim. Foi mais ou menos isso, porque não foi uma consulta de exame, nem nada, com a médica, né, com o GP ali, no caso. Foi só uma conversa, e daí pra ela me referir ela me referiu pro hospital que eu queria. Basicamente foi isso, assim. Sim. Mas, Fer, essa primeira consulta, muita gente fala, não, só me fizeram algumas perguntas, nem olharam se eu estou bem ou não. E, realmente, na primeira consulta também, eles prezam muito pra a mulher estar bem. Se tem alguma coisa, talvez, porque, infelizmente, acontece, né? Não é o que a gente espera, mas acontece da pessoa não querer essa gestação, porque, né, o parceiro é abusivo, algo do tipo. Então, eles prezam pra saber esse lado também, pra cuidar, se for preciso. Sim. E depois...
dessa primeira consulta, quando você começou ali fazer o ultrassom, daí já foi mais tranquilo pra você? Você já sentiu mais segurança ou ainda ficou com aquele pezinho pra trás? Não, foi justamente só essa primeira consulta, que nem era com a midwife, né, no caso. Então, foi só com a médica, e aí depois ele foi pro meu hospital. Eu tinha, inclusive, feito um ultrassom, eu não queria esperar 12 semanas pra fazer o primeiro ultrassom, fiz um ultrassom particular. Viram alguma coisinha ali no meu ovário, até me fizeram uma carta, assim, de referral, pra que eu pedisse pro meu médico um ultrassom nesse mesmo, isso foi na minha primeira gravidez, né? Nessa mesma consulta eu mostrei pra ela, e então já me mandaram pra um Early Pregnancy Unit pra fazer ultrassom. Então, desde ali já, tipo, olharam, fizeram antes, tipo assim, tudo que precisava de ultrassom, de acompanhamento. E daí, então, começou o acompanhamento com as midwives, que pra mim foi maravilhoso. Eu sempre tive eu realmente tive experiências maravilhosas com a midwife. No meu caso, assim, eu comecei com um grupo de midwives, que era ali que atende a minha região. E eles sempre faziam essa coisa de continuação, né? Então, no meu caso, na minha experiência, eu tive até amigas do mesmo hospital, talvez de região. Porque eu sinto que aqui vai muito, talvez, por região, né? Assim, Certo. mesmo sendo o mesmo hospital. Pelo menos porque eu tenho amigas que deram aulas no mesmo hospital e foi diferente um pouco. No meu caso, da minha região, eles davam a prioridade, assim, pra você ser acompanhado sempre pela mesma midwife. Então, foi uma midwife que sempre me acompanhava. Mas que também, enfim, aí tem uma outra história, né? Que daí eu mudei o curso no meio do caminho, que era, no caso, o grupo de midwives pra dar luz ali no hospital. E eu decidi, no meio do caminho, mudar pra fazer um home birth, né? Que seria um parto em casa. Vamos falar disso. O que mudou? O que aconteceu pra você falar, não, eu não quero ter o parto no hospital? Porque muita gente tem... quando eu falo, você já pensou em ter parto em casa? Fala, Deus me livre. Jamais. E se eu morrer? E se eu tiver qualquer coisa? Então, assim, o que fez você ter esse pensamento? Não, realmente a melhor opção pra você, obviamente, né? É ter o parto em casa. Bom, foi assim, como eu já sabia, já entendi assim, mais uma vez, é vindo dessa minha natureza meio prática, assim, eu sei como que é aqui, essa coisa assim, é o parto mesmo. Eu sei que, querendo ou não, eu não tinha problema com a dor do parto, por exemplo. Então, mesmo sendo no hospital, eu queria um parto, minha ideia era um parto sem analgesia ali, um parto o mais natural possível. Essa era a minha ideia. Nunca imaginei que eu ia querer um parto assim, mas quando eu comecei a estudar sobre o assunto, fazia sentido pra mim. Eu não sou uma pessoa que tem um problema com a dor, não que não dói muito, mas eu não tinha um problema de vivenciar isso. E aí, quando a minha midwife falou das opções do parto, por exemplo, você pode ter... Elas foram super abertas. Você pode ter o parto, tipo, no birth center, você pode ter o normal, só que no theater, né, que eles falam, como se fosse o centro cirúrgico com anestesia, ou você pode cesárea eletiva, ou tem a opção do home birth. No meu caso, o meu hospital tem um time muito forte de home birth. Então, nem foi hora nenhum incentivo, mas eu falei, nossa, acho interessante essas coisas, essa história de home birth. Mas talvez pro segundo filho, eu sentia isso. Tipo assim, legal, mas quem sabe pro próximo. Talvez ia fazer mais sentido, sabe? Pelo medo do desconhecido mesmo. E foi muito louco, porque nisso, né, depois que ela mencionou comigo essa história do home birth, foi muito doido porque começaram a aparecer, parece assim, pra mim, mulheres com histórias de home birth. E foi fazendo sentido. Assim, tanto eu já acompanhava algumas meninas nos Estados Unidos que tinham home birth, mas aqui também, inclusive no meu hospital. E a página do meu hospital, o time de home birth, tem uma página no Instagram. E que eles compartilham, tipo, aquelas histórias positivas de parto e tudo. E eu comecei a estudar. Sobre aquilo, comecei a entender. Tem uma brasileira que também, vou até falar dela, a Rafaela, que ela não mora aqui em Londres, ela mora em Bristol. E ela teve 3 home births. Até o momento ela tinha tido 2. E ela foi uma super incentivadora minha, ela até virou uma amiga. A nossa história começou aí, a gente se seguia no Instagram e ela me mandou, acho que uma mensagem mencionando sobre o home birth, contando a experiência dela, assim, eu não tinha mencionado ainda que eu tinha ideia. E eu achei interessante. Até quando ela me mandou, eu acho que eu pensei, talvez pro segundo filho. Mas aí aquilo foi, assim, crescendo dentro de mim, a história. Quanto mais eu pesquisava as estatísticas, quanto mais eu pesquisava como funcionava aqui, que eu tinha essa grande preocupação com a questão de segurança. Então, minha maior questão não era tipo, e se eu quiser anestesia, se eu quiser uma cesárea, sei lá, não era a minha questão. Minha questão era realmente de segurança. Mas foi muito, assim, eles a reassurance, assim, sabe? Foi muito grande, assim, do time, de todo mundo que me acompanhou, sobre como que funciona, como que é o sistema, como que aconteceria, porque eu fiz todas as perguntas possíveis. E aquilo pra mim fez muito sentido, entendeu? E de ver todos os fatos que eram favoráveis mesmo
aquele parto, tipo, as chances de sucesso. Eu fui muito nos dados mesmo, e pra mim fez muito sentido. Ir atrás mesmo, sabe? De dados e me informar. A própria história da Rafa, né? Ela ter contado a história dela, de tudo como que aconteceu. E ela, como verdade, ela tinha tido 2 partos, bebês grandes. Os meus bebês também foram bebês grandes. E acho que foi isso, basicamente. E aí eu me mudei, eu também não sei se eu tô cortando aqui a história, mas eu fiz todo o acompanhamento com essa midwife, eu ainda não tinha certeza, assim, se eu queria mudar ou não, sabe? Foi muito no final, assim, quase no final da gestação que eu mudei, de fato, pro time de home birth, que foi, acho que eu tinha já 32 semanas, quando eu falei, não, é o home birth mesmo que eu quero. E no final das contas não faria muita diferença, porque eu tava me preparando pra um home birth, mas se ele no trabalho de parto eu quisesse pro hospital, eu iria, né? Não é nada, tipo, escrito em pedra, digamos assim, né? A gente pode trocar. Isso é legal, porque muita gente acha que tem que decidir agora no começo e não pode mais Não, mudar. Não, pro final. E, Fer, não sei se você quer falar, mas qual hospital que é, só pra... Não tem problema. É o Kingston Hospital, em Kingston. Fica aí a dica, quem morar ali perto. Assim, na verdade, eu sei, pelo menos na época me falaram, né, que era um dos hospitais muito bons, assim, ranqueados. Enfim, eu tenho até amigas que tiveram no hospital mesmo e gostaram. Mas eu sei que o time de home birth de Kingston é um time bem forte, sabe? Tipo assim, é uma região que eles fazem bastante, assim. Acho que, não sei, tem mais midwife, eu não entendo, mas eu conversei até nessa segunda experiência com a minha midwife pra entender, assim, por que na região tinham tantos e outras regiões as pessoas às vezes nem falam. Elas me falaram que às vezes tem hospitais que não tem nem o staff, sabe? Às vezes então eles nem divulgam algo nesse sentido. Sim. E aí, legal que você falou da Rafaela, eu também sigo ela por causa de você. E como é legal seguir pessoas certas. Porque às vezes a gente tá buscando uma referência numa coisa, aí a pessoa conta uma história trágica, aí você já começa a ficar com medo, e estraga toda a experiência que você vai ter. E você disse que foi atrás de dados. Isso tudo é do NHS mesmo? Como que você fez essa pesquisa? Só pra ajudar, assim. Eu acho que toda grávida que tá aqui, que deve estar ouvindo isso, enfim, vai entender que o algoritmo do Instagram, ele entrega, né? O que quando você tá indo atrás de alguma coisa. E foi o meu caso. Sabe, eu comecei a pesquisar e começou a aparecer. Tipo, você começa a ir atrás de uma coisa e aí começa a vir aquilo. Então, eu ouvia podcasts... eu achei, na verdade, pra ser bem sincera, muita coisa do que eu pesquisei, eu achei muita coisa mais em inglês mesmo. Tanto que tem amiga minha no Brasil que quer entender mais, até sobre a questão de se preparar pro parto, essas coisas. E eu acho muita coisa em inglês. Foram poucas coisas em português que eu achei. Não sei também se foi o meu algoritmo, foi o que eu tava procurando, né? Mas eu comecei a achar tipo, canal do YouTube... daí tinha até curso, assim, de gestação eu fiz, sabe? Explicando, enfim, a gestação e as coisas do parto, enfim. Meu caso foi basicamente Instagram e YouTube. E aí, sabe, uma coisa ia levando a outra, e você achava uma fonte, uma pessoa que você pesquisava. Isso. E até, assim, histórias, depoimentos de pessoas que tinham o home birth, tanto que minha mãe chegou, né, depois... Isso foi no meu primeiro filho, antes de eu ter meu primeiro filho. A minha mãe chegou do Brasil e eu assistia, tipo, o dia inteiro no YouTube. Vlog de parto, vlog de home birth. Histórias. Minha mãe falava, a gente pode assistir alguma coisa, mas que não seja parto. Eu estudei muito, mas eu acho que me ajudou muito. Com certeza. Eu acho que quando você assiste algo também, você se coloca lá, naquela cena, naquele lugar. Então, você vai começando a entender. E foi bem legal, porque você fez isso. Você foi se vendo, eu acho, naquela cena e falando, não, acho que isso aqui é pra mim e dá certo. Mas eu sei que você falou que não tinha medo, se eu precisar anestesia, mas qual era o seu maior medo, assim, de ter o parto em casa? Não, eu esperei até as 32 semanas porque eu tinha essa dúvida aqui e quando você sentou com a midwife, você falou, não, realmente é o que eu quero seguir. Na verdade, no meu caso de bater o martelo, eu já tava, sabe, bem assim com a ideia. Eu queria muito, assim, pra mim ia fazer muito sentido... Bem maternidade aqui, né, gente? Não tem como. Pra mim ia fazer muito sentido ter o meu marido super, assim, on board ali, né? E, tipo, a favor. Ele foi super desde o começo. Pra mim, esses acho que foi até o final, porque eu ainda amadurecendo a ideia e pensando. Eu também gostei muito da ideia do parto em casa, porque é muito assim, sua casa, suas regras, assim, basicamente, sabe? Você não tá num ambiente hospitalar. Você tá no seu ambiente, pode ter quantas pessoas até você quiser. E eu queria muito a minha mãe e a minha sogra comigo no parto, e elas estavam. Então, isso pra mim fez muita diferença. Ter o amém, assim, ali do meu marido, ele foi super. E até as pessoas mais próximas a mim. No segundo, todo mundo já sabia, porque eu já tinha tido um primeiro parto domiciliar. Mas, no primeiro, não, eu não contei pra ninguém. Mas eu tinha conversado, eu troquei, assim, uma ideia com a minha mãe, com as minhas 2 irmãs, tenho 2 irmãs que estão no Brasil, e com a minha sogra. E todo mundo achou muito, nossa, que legal e tal, sabe? Eu acho que, assim, não que isso seria, talvez, não vou ter, mas foi muito legal ter todas as pessoas em concordância, sabe? Sim. Elas acharam muito interessante.
É isso que eu ia te perguntar. Eu sei que você se preparou, você, Fernanda, se preparou com informação. Mas meu maior questionamento é como você preparou todo mundo em sua volta? Porque é muito importante no momento do parto que as pessoas em sua volta estejam de acordo com o que você quer. Sim. Então, assim, como você foi preparando a sua mãe, a sua sogra, o seu marido, pra saberem, olha, eu quero assim e. Não, tá tudo bem. Eu acho que também, assim, as pessoas que vão estar com você, elas te conhecem, né? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, você tem cara ou não? Tá que as pessoas surpreendem, não quero me colocar todo mundo aqui numa caixinha. Mas elas me conhecem, assim, eu sou uma pessoa, tipo, forte ali pra dor. Sabe, eu sou aquela pessoa, tipo, de resistência nesse sentido. Sabe, eu até brinco, eu fui atleta, assim, um tempo. E eu brinco, gente, isso ajuda nessa questão do parto. Porque você sabe passar por aquele meio que momento de sofrimento pra uma recompensa, entende? O sofrimento, eu digo, físico do corpo, porque é justamente isso, né? É uma maratona. Um parto, assim. Eu acho, pelo menos o meu primeiro, né? Principalmente foi. Então, acho que eles tinham primeiro essa confiança em mim, tipo assim, sabe, achou que eu não tava, tipo, não. Qualquer coisinha, você já tá. Não tô falando, eu não tô querendo desencorajar que uma pessoa, tipo assim, que tem alguma mulher que não possa. Não, eu entendi perfeitamente. Mas as pessoas entendem, tipo, entendiam o meu jeito, assim. E assim, explicando, entendendo tudo, sabe? Como seria. Como que funcionava aqui, todo mundo ficou super, não sei, em paz, assim. Acho que no meu caso foi muito, era uma coisa que era pra ser, assim. E o meu marido, o que eu fazia era, eu gostava muito, né, de estudar e pesquisar e tudo. E as informações, assim, eu filtrava o que seria importante ali pra ele e passava. Porque também não adianta a gente ter toda aquela expectativa de que seu marido vai ler, se interessar por esse assunto. Tá, tem alguns que sim, mas normalmente não, entendeu? Ou no mesmo nível, né, que a mulher. É você que tá vivendo aquilo ali, né? Vai passar. E ele sempre falou, olha, eu sei que é você que, assim, eu vou estar do seu lado e você que vai passar por isso. Eu sei que, sabe, é você. Então, eu tô de acordo com o que você decidir. Eu sei que você, tipo assim, eu confio em você, ele falava, sabe? Eu sei que você tá estudando, você vai tomar a melhor decisão que você quiser. E eu lembro que minha maior questão, né, de preparar as pessoas era de que elas não me desencorajassem naquele momento. Então, foi o que eu falei pra minha mãe, pra minha sogra e pro Pedro, meu marido, né? Eu falei, olha, vocês vão me ver sofrendo, vocês vão me ver com dor, mas eu escolhi passar por isso. Sim. Eu escolhi passar por isso e eu quero muito que vocês me encorajem e me ajudem. Eu falava pro Pedro, eu falei, olha, a não ser que seja um caso médico, algum caso óbvio, também não me deixe insistir em algo, né? Porque eu quero, assim, óbvio, né? Se for algum caso necessário que pode acontecer, uma transferência de hospital, alguma coisa nesse sentido, aí sim, né? Aí, assim, vamos. Mas não me deixa desistir, simplesmente, entendeu? Por desistir. Porque eu quero muito esse parto desse jeito, assim. Enfim, os dois... aconteceu. Perfeito. Não que foi assim, não. Aconteceu, nós vamos chegar nesse aconteceu, tá, Fer? Mas aí tá bom, você decidiu. E aí o dia, como que é essa preparação? Eles te dão alguma instrução? Eu sei que você tem dentro de uma banheira, né, uma piscina lá especial. Até se você quiser, assim, ou não. Por exemplo, tem, tanto que eu fiz todo, então, assim, isso do meu primeiro filho, né? Eu fiz, da minha primeira gestação, eu fiz todo o acompanhamento mesmo, de fato, ali, o pré-natal, com a midwife, como se fosse ali pra ter o parto no hospital. O que, na verdade, não muda muito, ela já sabia, ela era uma pessoa que tinha também essa ideia, tipo assim, ela gostava muito da ideia do home birth. Talvez a pessoa que te atenda também faz sentido, sabe? Ela tava super, tipo, me dando força, achando muito legal, não sei, talvez tem diferentes linhas, né, de profissionais. Eu acho que me ajudou super, ela super me encorajou. E aí, inclusive, meu primeiro encontro com uma midwife do time de home birth, que no caso era ali a sênior ali, sabe? A team leader. Foi o encontro, agora eu não lembro as semanas, que é um encontro como se fosse de checklist, assim. Então, foi um encontro, né? E é muito interessante, assim, do home birth, que os appointments ali, no caso, são todos em casa. A grande maioria, tipo assim, o pós também, e o acompanhamento, que é muito legal, é um time que vai na sua casa, pelo menos no meu caso é assim, né, no time ali, na minha experiência. Ela vai na sua casa com uma lista, assim, de coisas, e foi um tira-dúvidas mesmo. Foi até nesse, assim, que a gente bateu o martelo, porque todas as dúvidas fizeram muito sentido pra mim. Acho que também tem algumas regras, né? Você tem que, pra ser seguro, morar uma certa distância do hospital, são várias coisas. Então, tem toda essa preparação. Elas tiram todas as dúvidas, elas te entregam um folheto com tudo que você vai precisar, que não é muita coisa. Tipo assim, toalha, coisas pra cobrir os móveis. Se você quiser banheiro, você aluga. No caso, eu quis. A piscina, né? Na verdade, aquela piscina grande. Tem gente que nem usa, tem gente que, sei lá, pode dar luz onde quiser, no sofá, na cama, na sua banheira, no meio de casa. Mas é interessante essa porque é grande. No meu caso, a água me ajudou muito a aliviar a dor. E ela passa todo esse checklist, assim, de tudo que você vai precisar. Que, como eu falei, é simples, sabe? E tira todas as suas dúvidas mesmo. Ela pede sempre pra estar você e quem for te acompanhar no parto, no caso, assim, o seu
partner, o principal ali, né? E isso, assim. E até na questão da preparação do parto, foi interessante porque, claro que isso foi transicionando, mas eu falei pro Pedro, né, também meu marido, que eu queria muito que ele tivesse mais comigo. E daí, no caso, as nossas mães ali, né, as avós, elas estavam ajudando também nas coisas da casa. Claro que isso foi, assim, mudando, né, ao longo do trabalho de parto. Principalmente do meu primeiro filho, que foi mais longo. Cada um tava ali comigo. Mas meio que dar essas funções, assim, ajudou, sabe? Sim, deixar tudo esquematizado antes de começar, né? É. Mas tá bom. Agora aí você decidiu estar na banheira. Como foi? Lindamente, estourou, nasceu rapidinho, estourou a Não, não, bolsa, não. sem dor. Posso contar tudo aqui, é meio longo, É. mas tá. O meu primeiro filho foi... Então, como eu falei, eu fui essa coisa, tipo, toda nerd, assim, na gravidez. Estudei, no final ali fazia o que precisava pra entrar em trabalho de parto. Mas eu falei, gente, também não adianta a gente ficar... Porque eu creio muito que a pessoa, você vai nascer... Você tá escrito o dia que você vai nascer, entendeu? Então não adianta eu ficar louca aqui. Mas eu também tava fazendo ali a minha parte, até pra se sentir ativa. O meu primeiro filho vai demorar mais pra contar a história, porque foi mais demorado. O segundo foi rapidinho. Mais rápido, né? Pelo menos. Eu tava com... Quantas semanas? Acho que 40 semanas e um dia, não sei. Elas me ofereceram pra fazer ali o sweep, descolamento de membrana. Eu topei fazer pra mim, porque eu falei, eu tava querendo muito, assim, quando o pessoal perguntar, você quer... Tinha medo do home birth, sei lá, você pediu pra ir pro hospital? Eu falei, não, eu não queria ir pro hospital. O meu medo era, tipo, ir pro hospital. Sei lá, eu tinha essa... Porque tantas pessoas que eu conheço que vão pro hospital e acaba com tanta intervenção, tanta coisa, eu sei como é que, sabe, entendi mais como funciona o sistema, que eu falei, e eu entendendo como que era em casa, eu falei, não, eu quero fazer de tudo pra ficar em casa mesmo, eu quero que dê certo ficar em casa. Então, daí eu fiz o sweep no meu primeiro filho, já tava ali, né, com aquele cervix baixo. Eu sei muitas terminologias mais em inglês, porque eu fiz aqui, Fica às vezes tranquila. até fico, né, mas eu esqueço, assim, eu aprendi aqui, né, os termos. Fiz o sweep, tava com o cervix ali, né, já soft, né, ali mole, colo do útero baixo, ela fez, foi bom. Eu tava de 1 centímetro dilatada. Eu lembro que era uma sexta-feira. E aí, no sábado, eu acordei, eu tive umas contrações à noite, mas no sábado eu acordei, parou. Eu lembro direitinho que meu filho nasceu 1º de maio, então era finalzinho de abril, assim, primavera, aquela coisa gostosa, né, tá chegando o calor. E tem um churrasco na casa de uns amigos. Falei, vamos, eu tava com contração, mas eu sabia que, sabe, nessa coisa também de estudar, eu sabia que a contração começou, mas aquilo não significava muita coisa. Podia parar, podia, sei lá, e eu sabia que quanto mais relax, assim, eu ficasse, melhor seria. Bom, continuando, cada hora estamos aqui com um acontecimento, né? Bom, eu lembro, enfim, eu falando, né, era um sábado, eu acordei e eu falei, mais uma vez, nessas coisas que eu estudei, eu sabia, não, é bom que eu fique tranquila, que eu relaxe, eu sei que tá tudo bem. Fui pra esse churrasco e eu lembro que era um pródromos ali, né? Então, ao longo do dia, só que estávamos já bem doloridos. É só um pouquinho. Isso é uma contração de treinamento, tá, É, gente? É um aperitivo ali das contrações ainda. mas já era com dor, assim, era diferente daquele, tipo assim, do Braxton Hicks, né? Da contração de Sim. treinamento que eu tinha na gravidez. Eu falei, isso aqui tá diferente, não é o que eu já tive. Enfim. Tipo, passei o dia nesse churrasco com os amigos, tava aquele clima gostoso, mas aí, sabe, de tempos em tempos eu parava. Mas não era nada assim, hoje em dia, né, sabendo que é um trabalho de parto. Não, era uma contração dolorida, mas tá. E aí, acho que a partir das 8 da noite, ali, quando voltei pra casa, 8 da noite, talvez, assim, foi um pouco mais tarde da noite, eu lembro, em termos de horas. Eu vi que as contrações começaram a vir com mais frequência, ficar um pouco mais ritmada, mas eles pedem, né, ali aquele padrão. Agora eu não vou me lembrar o padrão exatamente. Mas Eu também não lembro de cabeça. 3 em 10, não lembro, algumas em 10. Tinha um padrão específico, eu não quero falar também bobeira aqui. E eu lembro que às vezes era assim, ela entrava no padrão, saía do padrão, as minhas contrações. Entrava, saía. Porque, na verdade, eu lembro que foi à noite, começou, aí eu acho que eu dormi, eu deitei à noite, só que já era aquela coisa que eu não conseguia dormir, mas também não era aquela coisa assim, nossa, tô super em trabalho de parto, sabe? Mas ela já vinha com uma certa frequência. Acordei no domingo, acho que foi no domingo que a gente acordou, no sábado, agora eu não lembro também do meu primeiro filho. Você já avisa também o time de home birth, né, no caso, porque eles têm ali a pessoa que fica em plantão, então avisa, eles já sabem também mais ou menos ali a due date, a data prevista, né, das gestantes ali, entendeu, do que eles estão olhando. E então, você já avisa, tipo, sei lá, tá acontecendo. Né? Então, ele já tem aqui aquelas pessoas no radar pra quando precisar ir pra sua casa, por exemplo. E aí, a gente se fica em contato, sabe? Elas te ligam no dia, perguntam como que tá, vem conversando, a gente fica em contato. Ou a gente liga, assim, né? Ou eles, sabe, eles deixam todos os contatos. E eles também, elas me ligavam, assim, pra entender como é que tava tudo caminhando.
Eu lembro que aí nesse dia também era um domingo de manhã, minha sogra foi lá pra nossa casa, minha mãe já tava aqui do Brasil, né? Minha sogra mora aqui. Minha sogra mora aqui, então ela foi lá pra casa. Enfim, a gente preparando ali. E assim, eu já entendendo assim, nossa, tô em trabalho de parto. Não sabia. E foi o dia todo, assim, e aquela coisa que a gente aprende, daí bola, isso, aquilo. Só que, sabe, já tava dolorido, assim, pra mim. Era aquilo. E a gente sabe, né? Final de gestação, você tá muito cansada. Eu tive bebês grandes, assim, minha barriga tava bem grande, tava bem cansada. Fui fazendo aquilo que precisava. Aí eu lembro que acho que deu, tipo... Eu lembro que eu fiquei na banheira da minha casa também muito tempo, porque daí eu já não aguentava mais, assim. Aquela água quente tava me ajudando. Eu fiquei bem na minha zona, assim, sabe? No trabalho de parto. E aí, acho que deu umas 8 da noite, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. A midwife foi lá em casa. Eu achei que eu tava naquele padrão ali, sabe? Porque eu lembro que eu tava fazendo tracking, assim, pelo aplicativo. E ficava nesse padrão e aí saía. Ficava, mas eu falei, deve estar já, né? Liga pra midwife. Aí ela vai. Aí ela falou, você quer que te examine? É tudo assim, o que você quer? A sua escolha e tudo. Eu falei, quero. Aí ela examinou. Ai, gente, eu lembro. Foi muito frustrante. Ela examinou e falou assim: olha, você tá super bem, tá tudo ótimo, você tá 2 centímetros de dilatada. E eu tava já 24 horas com dor. E eu já tinha começado com 1 centímetro, eu sabia, putz, foi 24 horas pra 1 centímetro. Mas ela falou, mas olha, keep going, você tá indo super bem e tudo. Eu lembro que ela vinha a contração e eu falava, não, mas tá doendo muito. E quando parava a contração, assim, eu conversava, eu ria. Aí ela falava assim, quando você tiver em trabalho de parto ativo mesmo, eu lembro ela foi isso na frente, tava eu e meu marido, assim, você não vai conseguir rir entre as contrações. Ela falou desse jeito pra mim. Tá, enfim. Mas aí eu lembro, isso que eu acho que é o que pode te desencorajar e falar, não, nossa, vou pro hospital, tiro isso aqui logo e tal. Mas não era o que eu queria, sabe? Eu falei, não, vamos. Eu lembro que eu tinha uma história de uma amiga que foi mais ou menos esse tempo, assim, do meu. Isso no meu caso era domingo à noite. A bebê dela, no meu caso dessa amiga, ela tem uma amiga inglesa. Foi nascer, tipo assim, na segunda à tarde ainda, sabe? No mesmo tempo que eu tava em trabalho de parto. E aí, enfim, tá. Eu falei, tá, talvez eu vou ficar mais uma noite sem dormir, sério, porque eu já tava, tipo, desde sexta dormi mal, de sábado pra domingo dormi nada. Eu falei, talvez eu vou ficar mais uma noite sem dormir. Beleza, vamos que vamos. Lembro que eu voltei pra banheira, lembro direitinho. Que no dia seguinte, na segunda, era Bank Holiday, aquele Spring Bank Holiday. E aí a gente tava em casa, tava ali minha sogra, minha mãe, meu marido. Foi um casamento de uns amigos no Brasil. E eu assisti o casamento. Eu tava na banheira da minha casa, eles estavam na sala assistindo o casamento. Sabe quando transmite no YouTube? Eles estavam assistindo e eu tava assistindo na banheira lá de casa. Tipo, no computador aberto. E foi super emocionante o casamento. Aquela coisa, né? Quando falam do hormônio. De borar ocitocina. Exato. Eu tava na banheira, eu lembro, eu falei, gente, o casamento foi tão emocionante que eu brinco, eu falo, gente, meu nariz entupiu, eu não conseguia mais fazer a respiração, mas eu fiquei super emocionada. De verdade, sabe? Quem vê aquela emoção, eu acho que eu tava naquele momento e eu chorava. Eu saí da banheira, quando o casamento acabou, eu saí da banheira. Começou? Aham. Aí a coisa começou. Aí eu brinco com eles, eu falo, gente, vocês fizeram uma história assim pra sempre, né? Porque, enfim, eu vi total isso na prática. Começou e aí eu vi que realmente eu tava pegando uma dor totalmente diferente, muito mais intensa. Aí você via de fato ali, né? Você tava ali intenso. E aí, acho que era perto quase de meia-noite, meu marido ligou de novo pra elas, e pra midwife, né? E daí, né, aquela troca de turno. E aí explicou o que estava acontecendo e explicou o pattern ali, o padrão que tava. E falou, não, beleza, tal pessoa que tava de plantão vai, que inclusive ela foi maravilhosa. Falou, nossa, ela foi um anjo. Era uma midwife já, assim, aposentada, que ela só... Era community midwife, na verdade. Ela não era do meu time ali, do time de home birth. Só que ela era muito experiente. Ela só, tipo, fazia management, sabe? Ela nem ia em parto Sim. mais. Mas ela já tinha feito, sei lá quantos partos. Ela era muito doce, muito querida. Ela chegou e falou, você quer que... Mais uma vez, você quer que te examine? Ela já tinha levado o Gassener. Daí ela já foi com tudo, assim. Eles já sabem, ela já foi toda... Ela sempre foi, mas ela foi toda preparada com o Gassener, né? Que tem, e tudo que elas precisam. Ela falou, você quer que te examine? Eu falei, sim. E aí eu lembro, nossa, eu nunca vou esquecer. Eu tava já com muita dor, eu já não sabia o que fazia, assim. Talvez ela chegou... Eu também não lembro o horário. Ela chegou em casa, era 1 e pouco da manhã, 2, não sei. E falou, examinou e falou, ela me olhou e falou, there's no turning back. You are meeting your baby today. Ela falou, você tá 7 centímetros dilatada. A gente falou, tipo assim, né, você não tem mais Não tem volta. pra onde voltar, agora você vai hoje reconhecer o seu bebê. Hoje você vai conhecer seu bebê. E aí eu fiquei super empolgada, né? Daí era o final ali da maratona.
Enfim, aí foi o processo ali de encher banheira e não sei o que demora. Quem já teve home birth sabe, demora, é muita água. As 2 vezes que eu tive home birth, a água da minha casa acabou do boiler. Teve que encher banheira com kettle, com panela, é verdade. Porque, enfim, vai acabando, lembro que eu tava no chuveiro, enfim. Mas aí agora, cortando mais pro final, fui pra banheira. Fiquei ali na posição que era mais confortável, que eu também já tinha estudado, que fazia sentido pra mim. Gassener me ajudando. E acho que foi 4h40 da manhã, o Stefano nasceu. Assim, aquela parte do push, assim, né? Foi bem straightforward, né? Digamos assim, porque... Direto. Não teve... Eu tava ali e foi... Eu lembro que ela vai examinando, o bebê foi literalmente descendo, assim. E ele nasceu, tipo, não foi aquela coisa assim, agora você tá 10 centímetros, vamos empurrar. Foi acontecendo, Foi natural assim. mesmo. E eu também tinha estudado que seria bom, mais do que ficar preocupada em centímetros, porque o meu também não seguiu uma lógica de tantos por tanto tempo. Foi mais de ouvir o meu corpo e eu entendi que realmente o seu é uma coisa assim, eu falo, mesmo se eu não quisesse, se não tivesse ninguém lá em casa, esse bebê nasceria, porque é uma vontade incontrolável de que o bebê saia. De empurrar. De empurrar. E aí ele, enfim, ele nasceu, bebê de 4 quilos. Eu tava com 40 semanas e... Acho que 40 semanas e 6 dias quando ele nasceu. Que foi o Stefano. Aí, enfim. Sim. Aí agora eu quero saber do Vitória. Pra quem ficou perdido, a Gazener é um tipo de analgesia, né? Que eles, é um Tonox, gás. né? É um gás que você respira ali e dá uma aliviada. Bom, tem gente que fala que alivia, tem gente que não, mas enfim, é uma opção. Eu achei, assim, tem gente que se sente um pouco tonta, né? Sai um pouco da realidade, Exato. elas Eu falam. achei que não, porque eu também não usei por muito tempo. Foi tudo, os dois foi bem ali no final e eu não fiquei tanto tempo usando. Foi a única coisa que você usou? Eu de tentei analgesia? usar aquela TENS Machine, não gostei. Pra mim não foi bom. Tinha uma amiga que tinha dado à luz, tipo, um mês antes de mim, gostou muito. Eu até peguei emprestado dela, pra mim não fez sentido. Pra mim, água quente me ajudou muito. Aquela coisa de massagem, talvez um pouco, mas eu não gostava muito que ficasse sempre pegando em mim. Tem gente que gosta também, tem gente que não. Eu não gostava, sabe? Talvez aquilo me irritava um pouco. O chuveiro quente, assim, me ajudou muito, a água quente. O Gassener. E daí, aí nos meus dois, assim, eu tinha ou o meu marido tava na minha frente, ou quem tivesse, eu apertava muito a mão da pessoa. E eu até peguei aí depois aquelas bolinhas, assim, que você aperta, mas eu não gostava. Tinha que ser uma pessoa. Pra ver a pessoa sofrer lá do outro lado. Tô sofrendo, você também vai. Ela tinha que apertar minha mão junto, sabe? Assim, tinha aquela coisa de, tipo, a bola parece que eu não achava... Não fazia muito sentido. A pessoa, tipo, apertava junto e parece que é aquela coisa de dissipar, assim, a dor. Não, mas... Mais ou menos. E a gente já vai falar do Vitória também. E o pós-parto? Já vamos dar aí do Stefano. Como que é? Porque eu acho que tem essa curiosidade, né? Tem que ir para o hospital logo em seguida? Como funciona? Espero que esteja ficando bom. Olha, se for tudo bem, não, entendeu? Eles ficam acompanhando o seu sangramento, como é que tá tudo. E assim, né, talvez também, se você teve uma laceração muito grande ou não, dependendo do tipo de laceração, você tem que ir. O meu foi uma laceração, acho que tipo de 1º grau. Elas dão um ponto na sua casa mesmo, levam aquela anestesia local. Levei ponto no sofá da minha casa. Depois tomei banho no meu chuveiro, deitei na minha cama. Tipo assim, se o bebê e a mãe estando bem, você fica em casa. Né, o bebê... Porque é uma midwife, eu não falei, né? Mas aí no final, chega uma segunda midwife. Okay. Então são 2 que tem ali, não só uma. Gente. São 2 que ficam. Então, e sabe, sempre anotando tudo, elas estão sempre, tipo, eu sei que elas sempre estão anotando tudo, questão do sangramento, sabe, o seu estado ali mesmo. Elas mesmas falam, tipo, a gente tem todo já o seu histórico, né, da gravidez. Como que é a sua pressão? Como que você é? Como é que é o seu histórico aqui? A gente tem também ali todo o padrão de batimentos cardíacos do bebê, né, que a gente faz na gestação e no parto. Então, tudo isso serve de base pra elas. Então, pra elas, uhum. Poxa, isso aqui tá diferente do que foi o padrão dele na gravidez. Isso aqui tá diferente da mãe também, essa pressão, entendeu? Até a minha midwife ela falava, olha, Fernanda, talvez no hospital espera chegar sinal vermelho pra você sei lá, acontecer alguma intervenção. No home birth, essa intervenção acontece muito antes, caso necessária, entendeu? Ela falou, a gente não espera nada grave acontecer. Qualquer sinal que a gente vê ali que tá indo fora do esperado, muito leve, é ambulância, entendeu? E a categoria 1 na ambulância. Legal. É o mesmo nível de heart attack. Uau. Você tem que tem um tempo específico pra chegar. Tipo assim, ela é categoria 1 de prioridade. Certo. Quando você tá tendo home birth. Você tem que morar uma certa distância do hospital.
Tem aquele período esperado, entendeu? Pra você chegar. Tipo assim, qualquer coisa você vai chegar no hospital dentro da sala do centro, entendeu? De cirurgia. Não é uma coisa que espera acontecer, uma coisa muito séria. Pelo menos, assim, foi o que me foi informado pelo time e o que eu soube de experiência de outras pessoas. Não, o que faz total sentido. Sim. E aí você teve essa experiência, quando você já descobriu que estava grávida, você já pensou direto, não, eu vou ter outro home birth? Ou você ficou um pouco ainda pensativa o que você ia fazer? Não, Como que total. seria? Eu falo, gente, se eu tivesse 10 filhos, eu queria 10 home births. Aqui, pelo menos, tá? Pelo Sim. menos a minha experiência. Em outros países, não sei, eu teria que entender como funciona o sistema. Não é aquela coisa assim, teria qualquer custo em qualquer lugar. Eu fiquei muito segura aqui. Não? Alguém tá satisfeito, eu acho. E aí, com o segundo, como foi o... Conta um pouquinho, eu sei que foi mais rápido, como mais foi a rápido, história do vai parto? ser mais rápido a história. Bom, com o Vitório, né, que tá aqui, tem 6 meses. Descobri que tava grávida, lembro que eu tava no Brasil, já cheguei a fazer o exame no Brasil. Lá eu já tinha feito a sexagem, tinha feito tudo. Como eu descobri lá com um certo tempo, no que eu descobri que eu tava grávida, eu já consegui quase fazer a sexagem, já fiz ultrassom também com a médica lá que eu conhecia, enfim. Cheguei já sabendo o que era e tudo. Já cheguei aqui, eu já sabia como funcionava, não fui no DP nem nada disso, já sabia como era. Eu já tinha o time, o contato do time de home birth e liguei. E foi muito interessante, olha só o que aconteceu. A segunda midwife que estava no meu parto, ela não era também do time de... Olha só que é muito interessante. Não era, basicamente, não foi nenhum time de home birth exatamente que foi na minha casa, né? Porque foi essa midwife que tava no meu primeiro filho, né? Que tava já aposentada, mas que tinha essa experiência. Então, normalmente a primeira é a líder, digamos ali, né? A mais importante. E a outra chega como um apoio. Não que as duas não sejam, mas sabe? Tem uma, tipo assim, a principal. E a outra é mais como se fosse um reforço. Tá tudo bem? E a segunda que chegou era do time que já tava me acompanhando na minha gestação. Sabe? O que eu falei, que tinha um time específico de midwives. Sim. E aí, no que eu liguei pro home birth, quando eu tava grávida do segundo, foi essa segunda midwife que tava lá no meu parto, que atendeu. E eu falei, olha, não sei se você lembra de mim, porque eu sei que meu parto foi o primeiro home birth que ela estava, sabe? E aí ela já tava fazendo parte, então, do time de home birth dali, alguns meses depois. Eu não sabia se já era o plano dela, talvez por isso que talvez ela tava em treinamento, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. E eu liguei e expliquei, olha, não sei se você lembra, eu sou assim, esse bebê, e eu tô grávida de novo, e ela lembrava de mim. Que legal. Ela tava lendo meu parto, foi o primeiro parto em casa que ela tinha feito. E aí foi muito legal, porque daí foi ela que me acompanhou durante toda a minha gestação. Então ela já tinha me visto. Todo histórico, né? Ela já tinha visto um parto meu. Mais uma vez, eles deram essa prioridade pra essa continuidade, né? Pra ser a mesma pessoa acompanhando ali na gestação. Não quer dizer que é a que vai estar no seu parto. Inclusive, ela tava, acho que na lua de mel dela, no meu parto. Foi uma outra midwife que estava. Mas ela que me acompanhou, que é bem legal, assim, que a pessoa já sabe o seu histórico. Ela consegue dar aquela continuidade, né, no tratamento. Mas o do Vitório, na questão do parto, né, foi diferente daí do Stefano, né, já tinha também um filho, aquela loucura. Eu lembro que um dia antes de eu começar a entrar em trabalho de parto, era verão, ele nasceu em agosto. Levei o Stefano na piscina, tava na piscina com 39 semanas. Tipo assim, essas piscinas que tem aqui, a gente passou o dia na piscina, eu, o Stefano e minha mãe. E eu tinha no dia seguinte eu tinha também um descolamento de membrana agendado. Por uma questão que eles viram no meu ultrassom e queriam que não demorasse tanto. E mais uma vez, para não ter o risco de eu precisar de uma indução no hospital. Eu já tinha feito o descolamento uma vez, para mim fez sentido, tudo bem. E beleza, tava agendado para 39 semanas e um dia. Dessa vez eles me ofereceram antes, por essa questão que tinham visto no meu ultrassom. Enfim, coisas, né? Outra história, mas enfim. Que fazia sentido. A midwife chegou lá em casa e eu tinha tido contrações essa noite. Então, de 39 semanas para 39 semanas e um dia ali, né? Então, foi de quarta para quinta-feira. E aí eu comecei a ter contração à noite, eram contrações doloridas, mas pra minha experiência eu também, tipo, esse bebê nasce, talvez, falam que é mais rápido. Eu lembro que o do Stefano, assim, contando com essas do inicinho, foi, tipo, 32 horas, assim, no total. Eu falei, esse se foi pouco, menos, vai ser o quê? 12 horas? Sei lá, né? Falei, à noite, talvez de madrugada ele nasce. Inocente. Exato. E aí ela chegou lá em casa, eu já tava com essas dores, eu lembro que foi de manhã, né, o horário, o appointment que eu tinha com ela. Ela chegou, enfim, viu, ela falou, olha, Fernanda, pelo que eu tô te vendo aqui, e elas já sabem, né, elas te leem, assim, ela me falou, pelo que eu tô te vendo aqui, acho que nem, você quer mesmo fazer? Eu falei, quero, tipo, você já queria, né, já vamos acabar com isso aqui logo, vamos fazer aqui o sweep. E aí, no que ela foi fazer, né, o descolamento de membrana, ela falou, olha, o bebê já tá... Eu sabia que o Vitório estava bem mais baixo, né, encaixado do que o Stefano tava. Segundo filho, né, ali tão perto já, né. Sabia que já tava bem baixo em tudo. Ela falou, olha,
mais uma vez, seu colo do útero tá bem baixo e tudo tá bem... olha, que eu consigo sentir. E ela falou, se eu, né, fazendo toque, você tá 2 centímetros dilatada. Ela falava, e se eu ainda forçar um pouquinho, você já tá 4 centímetros dilatada. Tipo, ou seja, do meu filho, do primeiro eu tinha demorado, sei lá, um dia pra chegar perto disso, né? Enfim, ela falou, olha, pelo que eu tô vendo... Elas são muito experientes. Ela falou, pelo que eu tô vendo aqui, isso vai rápido. Enfim, e aí ela falou, olha, deu todas as orientações pro meu marido, falou tudo o que precisava. Minha mãe chegou aí no supermercado, falou, vamos no supermercado. Eu tava dirigindo pra todo lado. E eu falei, mãe, não consigo ir no supermercado. Começou a ficar bem tenso. E meu marido em reunião de trabalho, de repente... Começou a ficar muito intenso. Ela fez, assim, esse descolamento, ela saiu da minha casa. Eu lembro que 1 hora depois o aplicativo já falou, você tá em trabalho de parto ativo. Socorro. Mais ou menos isso. 1 hora e pouco depois, eu até mandei um print, assim, pra ela. Falei, é isso mesmo? E ela, tipo, acho que ela já sabia, assim, né, que podia ser bem rápido. Tanto que ela já deu todas as orientações pro meu marido, por essa questão da... Tipo assim, tudo. Ela falou, olha, tudo, você não me espera chegar aqui, você não espera nada. Você já vai montando a banheira, você já vai arrumando, porque é mais rápido. É bem mais rápido. Tipo assim, pode se preparar. Sim. E eu brinquei com a minha mãe e falei, mãe, ainda bem que eu não fui no supermercado, senão eu ia ficar igual aquela doida gritando no meio do supermercado, porque foi isso. No final também, eu já, né, no primeiro também foi assim, eu dava aqueles gritos quando a contração vinha, e meu marido tava ainda em reunião de trabalho, tipo, repassando tudo pra ele começar a licença paternidade dele. A gente achando, né, que ia durar, sei lá, eu ia ficar tranquila ali o dia todo, mas não foi, já veio muito intenso. E ele me ouviu assim, ele falou assim, mas isso aqui não é agora. Isso é mais pra frente, tipo, ela já tá desse jeito. Enfim, meu marido saiu pra buscar minha mãe no supermercado e eu tipo, foi muito doido, porque eu tava em casa, tipo, arrumando as coisas dos meninos e parava. Super contração. Só que eu não tava tão cansada fisicamente, né? Porque foi um processo muito mais rápido do que do minha primeira experiência. Bom, chegaram em casa, ela era ali do almoço, o irmão mais velho ali, né, meu filho, que ainda era um bebê, foi pra soneca. No que ele acordou da soneca, eu achei que talvez fosse tranquilo ele ficar lá ou não. Ele chorou, me vendo com contração. A gente ligou pra uns amigos que moram perto pra buscar ele. Buscaram. Isso a midwife já tinha chegado também. Daí um pouco... Nesse foi muito rápido, eu não tinha muita coisa assim pra... Não tenho nem tantos detalhes, porque eu nem consegui ficar olhando, fazendo mil coisas. Ela já chegou, Fernanda, você quer entrar na banheira? Eu falei, mas será que não tá muito cedo pra entrar na banheira? Ela olhava assim, tipo, não, eu tô te vendo, tá tudo bem. Tanto que assim, eu não fui examinada nem hora nenhuma depois. Ela falou, não precisa. Tipo, eu sei que você tá bem ativa. Tá tudo certo. Tem alguém com dente nascendo aqui. E eu só sei que, enfim, mais uma vez, eu não sei tantos detalhes, eu sei que não sei nem que horas, mas eu sei que eu entrei na banheira também. Foi mais ou menos o mesmo esquema, minha sogra também tava, minha mãe também tava. Minha sogra também tava, minha mãe também tava. Eu fiquei eu dei a luz na mesma posição que eu tinha dado. Só que foi muito mais rápido no final ali. Eu tava muito mais descansada. Foi muito parecido, assim, nesse sentido, porque eu já tava preparada, acho que o meu primeiro me preparou pra isso, né? Mas eu tava muito mais descansada, então vinham as contrações, foi a mesma, doeu igual, mas foi mais curto. E eu tava muito mais descansada, né? Do meu primeiro filho, eu tava, tipo, morta ali, muito cansada, exausta. Sem dormir. Mais tempo, mas funcionou do mesmo jeito que eu contei ali do primeiro, mas eu tava mais descansada. Eu fiz as mesmas coisas, basicamente, não fiz nada muito diferente. Ela me ensinou melhor a usar o Gasseneur, que me ajudou. E ela até no final falou, me ensinou uma respiração ali diferente na hora de empurrar. Só que o dele foi diferente, porque no que eu senti, assim, I'm pushing, que ela falou, quando nascer a cabeça, isso, aquilo, o Vitório tava empelicado. Então, ele nasceu dentro do saco gestacional ali, né? Não tive aquele momento bolsa estourar. No do Stefano também não tive, estourou na água, mas ele nasceu dentro, de fato, da bolsa. Então, no fato, quando eu senti aquela coisa de I'm pushing, ele veio de uma vez, assim, é muito rápido. Então, ele nasceu na água dentro daquela bolsa. E foi isso, assim, ele nasceu 39 semanas e 1 dia, mais rápido. No total, o trabalho de parto dele foram umas 5 horas, acho. 5 horas e pouquinho, saindo de um bem longo. Sim. E foi ótimo. No dele eu não tive laceração, não tive que levar ponto. Tipo... E eu acho que no segundo, além de ter isso também, que você já passou, já sabia mais ou menos, tem aquela coisa, como você já tem um limiar de dor, você sabe até onde vai, você não fica com aquela ansiedade, será que aqui realmente é? Exato. Será que... Não é o desconhecido. Então você, querendo ou não... Apesar de que cada parto pode ser um, né? Claro, mas assim, você já conhecia muita coisa, né? Não tem aquela coisa, será que vai dar tempo, não vai? Será que eu faço isso, faço aquilo? Exato. Mas, claro que cada parto sempre vai ser diferente do outro.
Amado. A Ferli. Ei, o que foi, meu amor? A gente vai acabar já, vou devolver mamãe. Tá bom? A tia vai devolver mamãe. É o seu dente? É. É. É o dente. É. É. É o dente. Dói, né? Fica rasgando a gengiva da gente. Dói muito. É. É pro Imagina. Então, e aí, nasceram, deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigada por compartilhar. Foram, é. Mas vamos... E aí, o depois? Como é que foi a experiência? Eu sei um pouquinho, mas quero que você compartilhe a amamentação. Eu sei que você é bem... bem certinha ali também com rotina. Pra você compartilhar mesmo, pra inspirar as outras mães. Bom, tudo... Enfim, também tinha me preparado pra amamentação, aquelas coisas, mas... Aí, no meu caso, a amamentação foi totalmente diferente do parto, né? Eu brinco que tudo que deu certo no parto, a gente pode ter tudo, talvez. Tudo que deu certo no parto, minha amamentação dos dois foi bem desafiadora. A Naya acompanhou, né? Principalmente do Stefano ali. O do Vitória, eu já, tipo, gente, já sei o que é isso aqui. O meu, eu tenho, tipo, eu tenho vários fatores, né? Os meus dois, eu tenho cirurgia de redução de mama, então eu já sabia que poderia ser um fator, não que seja algo determinante, mas que poderia ser. Exato. E os dois meninos nasceram com língua presa. Eu tive... Então, acho que foi uma combinação de coisas, assim. Eu tenho que nem entrar em detalhes, senão que vai até demorar muito. Mas o do Stefano eu tive mastite, mas nem foi porque eu tinha muita produção de leite. Foi porque, de fato, não drenava aquele leite, né? Você lembra? Foi bem tenso. Ele com 8 dias de vida, eu com febre, eu no hospital, tomando antibiótico. Minha produção de leite acabou que, por vários fatores, foi muito baixa. Dos dois, assim, né? O do Stefano, meio que eu insisti mais. De chegar a um ponto, assim, dele perder 14% do peso de nascimento. Você lembra? Você estava acompanhando. E eu tá aquela coisa de resistência. Mas não, né? Eu vou dar conta. Tipo, eu ainda mais tinha passado por um parto desse jeito. Eu falei, gente, eu consigo segurar essa dor aqui. Mas pra mim começou a chegar num ponto, de fato, insuportável. Em termos de dor mesmo. De fato, foi algo muito dolorido. Eu falei, gente, não é frescura. Eu sei o quanto dói e machuca no meu caso. Eu falei, eu passei por um parto, né? Eu sei o que é isso. E era uma dor, assim, meu marido até fala, Fernanda, eu não... O pessoal pergunta, você não teve dó de ver ela em trabalho de parto? Ele fala, não, eu sentia vendo a Fernanda amamentando. Tanto que era difícil pra mim. Ele falou, eu sentia, eu não sentia de ver, assim, né, dando a luz, mas amamentando eu sentia. Porque eu via, eu sei o tanto que você é forte, o tanto que aquilo doía. Enfim, foi uma jornada bem difícil. De fato, eu precisei de um dia correr com ele pro hospital, porque tinha medo dele do meu primeiro filho, desidratado, de tanto peso que ele tinha perdido, e de falarem que eu teria que dar a fórmula. E aquela coisa assim, eu falei, mas eu ainda posso reverter isso aqui, né? Eu tentei fazer aqueles protocolos pra aumentar a produção de leite. Pra mim não funcionou e pra mim não tava fazendo sentido. Porque eu tava... Depois eu percebi, assim, que eu não tava nem conseguindo ficar com meu bebê no colo, porque ou eu estava fazendo bomba pra tentar, sei lá, né, aumentar a produção... Eu tava com tanta dor, tão machucada, que eu, de fato, não conseguia segurar ele. De tanta dor que eu sentia. Né, de tanto tava machucado o meu peito. Assim, não conseguia sair com ele pra uma caminhada, porque eu não conseguia colocar uma roupa. Então, eu falei, gente, isso aqui... Qual o preço, né, disso? Ele pegou uma madeira super bem. Eu fiz a amamentação mista com ele até uns 4 meses, eu acho. Até o meu leite secou naturalmente. E com o Vitório já foi diferente, porque ele também nasceu com a língua presa. E eu já tinha na minha cabeça, eu falei, olha, se eu tivesse a mesma, eu vou fazer, né, o que eu puder, mas eu não vou insistir como eu insisti por entender a minha história. E por ver, assim, que, poxa, eu sinto que eu até perdi uns dias, assim, sabe, aquele comecinho com o Stefano, né, quando ele era bebezinho, porque minha mãe que segurava ele o dia todo e eu pegava ele pra tentar amamentar. Assim, e no meu caso, de fato, assim, não valeu a pena, porque eu não tava, sabe, resolvendo o que eu tava fazendo. E o Vitório também nasceu com língua presa. Os dois a gente fez o procedimento, fiz pelo NHS, foi no meu hospital. Eles foram ótimos, foram super atenciosos. Foi com, eu lembro. 8 dias de vida, os dois. Foram muito atenciosos, mas ainda assim, no meu caso, não, sabe? Eu acho que o meu é uma junção, assim, de fatores. Não deu. O Vitório, dali, do que eu vi, já tava me machucando muito. E eu já sabendo que ele tinha a língua presa. Eu lembro que eu até te mandei mensagem, né? Eu comecei a extrair tudo pra tentar dar pra ele, porque eu falei, eu não vou também me
sabe? Eu já tenho outro filho, agora eu tenho 2 filhos. Eu já comecei, eu já sabia como que dava a mamadeira, a gente sabia, né, a questão da fórmula, como que seria, porque não era nem o caso de extrair pra dar o meu leite. Eu não tinha produção suficiente, no meu caso não dava tempo de aumentar. E quem tem filho homem sabe, eles, não sei se menina também, mas homem mama muito. Eu falo, não tem nenhum artigo científico comprovando, mas geralmente os meninos são mais famintos. E eles ainda são grandes, as midwives falavam, normalmente bebê, quanto maior o bebê, mais fome ele tem. E era o caso dos meninos. E o do Vitório, eu logo já, sabe, eu mesma já comecei com a midwife e falei, olha, isso está acontecendo, eu vou aqui fazer a minha parte, vou extrair tudo, mas até ele resolver, eu vou extrair o meu leite, dar o que eu tiver e vou entrar com a fórmula. Elas, não, o que funcionar melhor pra você. Tipo, sabe, eu mesmo já me resolvi ali, ele tinha poucos dias de vida. Porque, de fato, sabe, eu sabia que era pouco ali o leite e o que ele mamava me machucava absurdamente. E o que, na verdade, no fim das contas foi ótimo, porque ele só perdeu um pouquinho de peso ali no começo, na consulta de 10 dias já tinha, tipo, recuperado. Então, assim, no meu primeiro filho, né, foi muito doloroso aquele primeiro mês, o bebê só perdendo peso, cada consulta eu tinha que pesar ele, tipo, 2 vezes por semana. Cada consulta era uma tortura, assim, tipo, e eu só via aquele bebê perdendo peso e eu fazia de tudo, tipo, colocava alarme pra extrair leite e amamentar de 2 em 2 horas. Quem produz leite acordado igual um zumbi, né? Não dá, né? Então, cada experiência eu sei que é uma. Tem gente que, né, isso flui muito melhor. No meu caso, foi bem desafiador. Mas Foi isso. eu sempre falo, né, que a amamentação de sucesso não é, né, amamentar exclusivo no peito, conseguir fazer estoque de leite. É aquela que funciona pra vocês, porque... E fazer as pazes com isso, né? Uma amiga minha me falou, a Sim. gente acha que a fórmula é nossa inimiga, mas não é. Ela é nossa amiga, vem pra ajudar. E no meu caso foi muito isso, sabe? Me ajudou, Sim. porque de fato... Acho que todo o meu esforço não seria suficiente, porque eu tenho vários fatores, sabe? Claro, claro. E é igual você falou, no segundo, além de tudo, você tinha também você tem o Stefano. Então, assim, é perder um tempo também com o seu filho mais velho. Exato. Então, realmente, são decisões, me deu essa né? liberdade, até assim, não que assim, você tem que dar mamadeira pra você ter uma liberdade, não é o caso. Mas no meu caso, como eu já teria que dar, me ajudou. Porque eu poderia, tipo, deixar o meu bebê com a minha mãe, o que ajudou também, e eu ia fazer uma atividade que eu já tinha. Porque o Stefano era muito pequenininho, né? Eu ia fazer uma atividade ali com ele. Era legal, que eu conseguia, sabe? Sair, assim, por umas horinhas, mas pra dar aquela atenção pra ele, sabe? Foi legal pra nós, assim, fez parte, assim. Sim, sim. A gente tá chegando no fim já. Eu quero que você fale um pouquinho, porque você sempre colocou a rotina ali nos meninos, Sim. sempre foi bem organizadinho. E o quanto isso fez diferença pra vocês, né? Sim. Pra você, assim, porque eu vejo que você é bem ativa, sai com eles, faz as atividades, mas eles têm também a rotina deles, soneca, dorme tal hora. Sim. Como foi? Como que você planejou essa rotina ou foi uma coisa mais espontânea de vocês? Não, eu falo, gente, eu acho que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, né? A gente não pode perder, que eu sinto que todas as pessoas sempre... Acho que as mães se aprendiam com outras mães, né? Antes de ter os cursos, antes de ter tudo, que sim, é uma bênção, mas é muito importante a gente entender quem tem mais experiência, quem tem sabedoria. Então, sinceramente, assim, muita coisa do que eu aprendi, claro, né? Em perfis de Instagram, eu lembro que eu conversei com você também, a gente trocou ideias. Mas eu aprendi muita coisa com a minha mãe, com a minha irmã, que já tinha filhos, com as minhas amigas mães, com a minha sogra. Então, foi mesmo conversando com mães, assim, experientes, entendendo o que fazia sentido pra mim, sabe? Entendendo também a minha rotina, entendendo que tipo de mãe que eu queria ser. Que eu sempre estabeleci essa rotina pra eles, mas não é que a gente é escravo da rotina. Eu brinco que a gente tem a rotina pra gente quebrar. E até quem acompanha a gente sabe que a gente quebra bastante. Porque, tipo, eu saio com eles, eu sempre levei eles pra jantar, tipo, só que eu levo eles dormindo. O que é muito importante pra mim é essa questão do sono. Mas não que eu vou deixar de fazer algo pelo sono, sabe? Sempre estabeleci ali uma coisa deles dormirem cedo, o que tem gente que fala que às vezes o bebê não aceita, os meus, graças a Deus, aceitaram, a gente também insistia ali. Então, o meu é muito mais uma rotina nesse sentido, em termos de ordem das coisas, do que horário. Eu não sou rígida com horário, eu não tenho o costume de acordar de soneca, se pra mim está dormindo, eu tenho que dormir. O que eu sou mais, assim, no dia a dia é com o horário de dormir, mas o que acaba que é muito engraçado, né? Eles viram um reloginho. No caso, os meninos, eles já pedem, assim, sabe? Tipo, eles já entendem. O Stefano, hoje em dia, ele já sabe, ele olha assim pra mim, papá. Ele tá papando, ele olha assim pra mim, mimi. Tipo, ele já entende o que vem depois. Às vezes ele tá jantando, aí ele já olha assim pra mim, bubbles, né? Que é o banho depois, bubbles. É isso que eu sempre falo, rotina não tem a ver com isso, né? De ter o horário certinho, mas seguir uma sequência, porque isso traz segurança pro bebê. Sim. E é isso que E eu tento seguir, tipo, sabe, eu saio muito com eles e, tipo, na rua, entendeu? Então, eu sempre tenho a comida, eu sempre me esforço pra soneca, mas, mais uma vez, não é aquela coisa de, sabe, ser escravo daquilo. Às vezes, putz, não dormiu hoje, ou é acostumado a dormir tanto tempo e dormiu menos. Vida que segue. Sim, perfeito. E Fer, pra gente terminar, qual conselho você daria pra mães e futuras mamães que vão ter filho aqui na Inglaterra, ou já tem,
Que assim, que é uma coisa que talvez te preocupou muito, que hoje você fala, nossa, ainda bem que eu deixei isso passar agora, passou. Não, eu não precisava ter me preocupado. Que pra você, assim, realmente é uma coisa que faz ter uma maternidade mais leve? Porque eu vejo que você continua ali, rotina, você é bem animada com as crianças, não deixa que, tá frio, não vou sair, ou você vai lá, vai dar uma caminhada. O que seria pra você? Ai, eu diria que, né, pensando, então, pras mães que vão ter filho aqui, né? Então, pensando aqui que a gente tá falando pra mães brasileiras que, via de regra, não tem muita família aqui, não tem tantas pessoas. Talvez pode ter, mas não, acho que não vai ser o caso da maioria. Eu diria que gente, você, tipo, abraçar sua realidade, entender sua realidade, é isso aí, entendeu? Eu não gosto de ficar nessa posição de vítima. Tipo, mas é porque eu sou uma mãe, sem rede de apoio, eu moro longe, eu tô na terra assim. Gente, essa é a realidade, entendeu? Perfeito. Vida que segue. Então, o que melhor que você pode fazer disso, entendeu? Não é tipo, mas tá. Entendeu? É trabalhar com a sua realidade. É o que eu faço, assim, com os meninos. E eu creio muito, assim, que a nossa capacidade expande, sabe? Cresce, melhora. Eu vejo hoje com os meninos. São 2 pequenos. Hoje em dia eu ainda tô entrando num momento que meu marido tá viajando super a trabalho. E às vezes nossa, às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Eu falo, gente, tem mulher que tem muito mais filho. Eu brinco que as mulheres de um tempo atrás iam rir da nossa cara hoje em dia, entendeu? Porque elas tinham muito filho. A gente tem muita praticidade hoje em dia, muitas tecnologias. Por mais que a gente não tenha, talvez, uma pessoa ali ajudando sempre, quantas coisas a nosso favor a gente tem, né? A robô que aspira a casa, a máquina que lava a sua louça, a máquina que lava a sua roupa. E é verdade, né? Então eu tento olhar por esse lado e talvez, assim, então, conseguir ajuda onde você talvez pode, alguém pra te ajudar com a casa, sabe? Tentar estabelecer o que é prioridade pra você nessa estação da sua vida. E, por exemplo, a gente começou a ter alguém pra ajudar mais um pouco com a limpeza da casa, que antes a gente não tinha. Então, sabe? Entender, assim. E acho que abraçar a sua realidade mesmo. Falar, gente, é isso aí mesmo. E o que eu posso fazer o melhor? E entender a mãe que você quer ser. Eu sempre falo isso até com umas amigas, assim, vamos supor. Tem gente que pra pessoa, às vezes até pela situação de trabalho dela, ou que ela precisa que às vezes o bebê tenha uma rotina perfeita, impecável. E talvez, então, pra isso, ela não vai poder ser igual eu, que, né, sai de casa e arrisca e tudo, porque ela precisa daquilo, porque talvez ela tenha uma reunião naquele horário, ela tenha alguma coisa assim. Então, talvez ela tenha sabe, uma dinâmica, uma rotina um pouco diferente do que eu tenho. Talvez eu tenha um pouco mais de liberdade, eu que consigo fazer os meus horários. Então, acho que entender a mãe que você quer ser é muito interessante, assim, sabe? Mais prática, ou quero ser mais certinha porque isso faz sentido, eu gosto de anotar tudo ou não. Eu não gosto, eu tenho pavor de aplicativo que me mostra salto de desenvolvimento, que horas... Mas eu já tenho até amigas que gostam super, isso funciona pra elas e faz sentido. Então, acho que isso não tem o certo ou o errado, é o que faz sentido pra você. E eu acho que abraçar essa realidade é o principal, pra não ficar sofrendo nem se comparando, sabe? Sim, perfeito. Eu falo muito sobre isso também, né? Só pra fechar aqui. Por exemplo, as pessoas comentam muito, porque a NHS é diferente do Brasil. Gente, agora a gente tá aqui, vamos viver aqui e aproveitar o que a gente pode daqui. E com isso, né, isso falando da maternidade, mas em termos da gestação, eu diria muito de pesquisar, né? Fazer a sua própria pesquisa, que é muito que eles falam aqui também, né? Faz a sua decisão informada. O que eu entendo que a gente fala, não, mas você é profissional, eu quero que você decida por mim. Mas eu acho que tem um lado positivo de você se informar, né? E saber mesmo o que você tá fazendo. E não só deixar toda a decisão na mão dos profissionais. Com certeza. Fer, muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns, te admiro com emoção. Muito. Como uma mãe profissional. Obrigada por ter vindo. Gente, obrigada se você assistiu até aqui. E tchau, até a próxima.